Ô meu amado Pai, Senhor amado, grande Deus, aqui nós nos reunimos na Tua presença, na Tua igreja, no Templo Santo, um lugar que foi consagrado ao Senhor, dedicado ao Senhor. Nós entramos na Tua presença e pedimos que tenha misericórdia de nós. Nós somos falhos, Senhor. Nós somos muito falhos e dependemos da Tua misericórdia sobre nós. Se o Senhor não for por nós, quem será? Se a Tua misericórdia não estiver sobre nós, então pereceremos. Até porque está escrito que as Tuas misericórdias são a razão de não sermos consumidos. Então, se nós não fomos consumidos até hoje, foi porque as Tuas misericórdias têm estado sobre nós. Porque nós temos sido abençoados e privilegiados por ela, pela Tua misericórdia, as Tuas misericórdias. Está escrito assim, são a razão de não sermos consumidos. Então, meu Pai, nós somos capazes de acabar com todas elas no único dia. Mas está escrito que elas se renovam a cada amanhecer. E é por isso que nós estamos aqui neste anoitecer. Porque elas foram renovadas nesta manhã. E amanhã, se o Senhor nos der, teremos mais misericórdia sobre nós. Obrigada, Jesus. Isso é incrível. Isso pode tocar profundamente a alma de qualquer pessoa, e a minha realmente se deslumbre com tanta grandeza e misericórdia. O Senhor é tão grande, mas olha para nós com olhar de misericórdia. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, que não são poucos, nos cobre com Teu sangue, purifica a nossa vida, tem misericórdia de nós, nos defenda do mal, mas nos defenda acima de tudo de nós mesmos. Guarda os nossos pensamentos, nos ajuda a gerar pensamentos de vida, pensar pensamentos de vida, gerar pensamentos de vida. Nos ajuda, Senhor, a elevar o nosso nível de confiança e chegar onde o Senhor espera. Nós estamos caminhando para atingir a estatura do varão perfeito. Nos ajuda a fazer o que é certo, o que é correto, o que Te agrada. Nos ajuda, dia após dia, nos aproximar ainda mais do Senhor. Nos cobre com Teu sangue. Obrigada pelo privilégio de estarmos aqui. Foi o Senhor que nos trouxe. O Senhor tem nos chamado e tem nos colocado no bom caminho. E os que têm ouvido a Sua voz têm seguido na direção da vitória. Ó Deus, vai passando do Teu sangue sobre nós, sobre a igreja, sobre todo o ministério, sobre todo o povo, todos que estão nesta mesma fé. E eu quero quebrar, anular, cancelar e destruir toda obra do inferno, toda obra maligna, toda obra armada, preparada, arquitetada, planejada contra nós. Todas as obras do inferno que foram armadas contra nós no mundo espiritual, eu destruo agora em nome de Jesus. O Teu sangue tem poder sobre nós. O Teu sangue nos garante a vitória. O Teu sangue nos purifica de todo mal. Há poder no sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus nos garante a vitória. Passa do Teu sangue sobre a nossa mente, os nossos olhos, os nossos ouvidos, boca e coração. Eu repreendo todo espírito do desequilíbrio, da loucura, da perturbação, da fraqueza, do desânimo. Ó meu Deus, todo domínio maligno, todo espírito da culpa, todo opróbrio, todo espírito da condenação, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Eu cancelo no mundo espiritual toda força maligna em nome de Jesus. Tudo que estiver pesando a vida dessa pessoa, eu ordeno, sai agora, em nome de Jesus. Todo opróbrio, todo espírito da vergonha,
da culpa, da condenação, da acusação. Eu ordeno, saiam em nome de Jesus agora, em nome de Jesus Cristo. O sangue de Jesus tem poder sobre nós, há poder no sangue de Jesus Cristo, e eu tomo posse de libertação sobre todos, em o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo, que todos sintam-se leves, libertos, abençoados, renovados, vivificados. Onde havia desânimo, onde havia tristeza, angústia na alma, eu repreendo agora em nome de Jesus e ordeno o Espírito da paz. Em nome de Jesus, eu determino um povo abençoado e renovado para a glória do teu nome. Tomo posse de uma reunião abençoada em nome de Jesus Cristo, e que todos saiam vivificados para a glória do teu nome. Amém, amém e amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? É mesmo, diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2013. Vamos para onde as águas são mais profundas, em nome de Jesus. Amém? Antes de você se sentar, eu vou ler isso aqui. Não sei se são duas pessoas específicas, não sei. Mas sei que alguém precisa, algumas pessoas precisam ouvir isso aqui, antes que eu entre na outra palavra. 43, 23, sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim. E não me lembro mais, e que não se lembra mais de seus pecados. Vou ler ainda na tradução Almeida, essa na NVI. Eu mesmo sou que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Então, eu estava passando para o outro hino, terminando de orar, eu ia falar, mas elas já iniciaram. Então o Espírito disse ao meu coração, para alguém que está carregando uma culpa infernal, a culpa ela provém do capeta, a acusação não vem de Deus. Há um pensamento no mundo religioso, de que as pessoas precisam estar se culpando o tempo todo para receberem o perdão e a retidão, serem redimidas e limpas, então elas precisam se penitenciar e etc. Isso não é verdade, isso não está na Bíblia. A Bíblia diz para a gente não pecar, mas caso você peque, que você deve lutar para jamais ser um praticante do pecado. Porque uma coisa é a pessoa pecar por acidente, ela pecou. Outra é ela ser praticante do pecado. Os praticantes do pecado, esses estão sendo dominados pelo mal. Esses são conduzidos pelo mal. A ideia, e creio eu, que todos aqui são praticantes da santificação. E que se pecam por acidente. Então o que o diabo quer fazer na cabeça das pessoas? Ele quer que elas se sintam oprimidas, que elas sejam oprimidas, que elas mesmas se oprimam através de uma culpa constante. Elas se sentem culpadas por algo que fizeram ou deixaram de fazer, eu sei lá. E aquilo, algumas começam a não ter vida
E o diabo começa a perturbar e até enlouquece algumas pessoas em função da culpa. A culpa é um espírito maligno. Maligno. E que nos priva da graça e da glória de Deus, da comunhão com o Espírito Santo. Então, se alguém aqui, e deve, claro, haver, porque eu tenho uma palavra extensa que é Hebreus 11 para falar. Deus me deu isso agora. Se alguém aqui carregando um espírito de culpa em alguma área se livra hoje disso, porque você não tem que carregar esse fardo. Você não tem. Esse você não tem. Você não tem. Então, se você pecou, o Senhor está dizendo, eu já te perdoei por amor de mim. Por amor a Ele. Não é porque nós somos bons e merecedores, não. E dos seus pecados não me lembro mais. Então, o capeta, ele se lembra dos nossos pecados. Mas Deus não. Quando você encontra arrependimento em Deus, Deus não se lembra, mas sua vida é zerada. E você pode recomeçar. Então, a culpa, a acusação, não provém de Deus. Não carregue isso, porque isso te priva da comunhão com o Espírito Santo. E alguns estão se privando de um relacionamento profundo com Deus por causa de uma maldita culpa. Ah, eu fiz. Escuta, quando a gente vem para Cristo, nenhum de nós viemos com a nossa ficha limpa. Todos nós já tivemos momentos, e mesmo com Cristo, nós já tivemos nossas atitudes que desagradam a Deus. E foi a misericórdia dele sobre nós que nos ajudou a chegar até aqui. Então não carregue isso, porque isso te rouba vitórias e te impede, inclusive, de desfrutar do poder de Deus. E a outra palavra é essa aqui, sobre o opróbrio. Josué 5, disse mais 9, o Senhor Josué, hoje revolvi sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, aí não importa outra parte, o Senhor fala para alguém que ele está removendo o opróbrio, a humilhação diante de você. Não se sinta humilhado, não carregue o opróbrio sobre você, não aceite isso, porque o Senhor já removeu da sua vida. Amém? Amém. Sente-se, por gentileza. Abra, por favor, em Hebreus 11. Nós temos que ler os 34 versículos e vamos por partes. Eu vou lendo e vamos parando e falando sobre o assunto. Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Ora, a fé, ela é a certeza daquilo que você não está vendo. Ela é a prova das coisas que você não vê. A fé é uma coisa tão forte, tão poderosa, capaz de mudar completamente a história do universo.
Porque foi pela palavra. Você olha o universo, os cientistas dão várias explicações de como tudo se formou. Mas a verdade é que tudo foi formado pelo poder da palavra. A palavra, Deus falou, haja. E aquilo passou a existir. Foi exatamente assim. Só que só crê nisso realmente quem é movido pela fé. Porque senão você vai realmente crer em tantas tentativas de se explicar cientificamente a formação do universo. Mas a verdade é que tudo foi formado pelo poder da palavra. Deus disse, haja. Passe a existir isso. Passou a existir. Então a palavra de Deus é a coisa mais forte. Eu gostaria muito que você deixasse esse entendimento entrar. Nada na face da terra é mais poderoso do que a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Tudo que está aqui, creia você, é poderoso. Isso aqui tem um poder que vai além do nosso entendimento. Então, aquilo que está escrito acontece quando eu tenho convicção. E quando eu provo isso com as atitudes certas, que é a atitude de fé. Fé é você manter a convicção, a certeza daquilo que você espera e a prova daquilo que você não vê. Você espera algo que é impossível, mas você tem convicção. Você não viu, mas você dá provas de que você crê naquilo. Isso é fé. É quando você crê no impossível, é quando você permanece crendo numa coisa que está oculta, invisível, impossível daquilo acontecer. Isso é fé. É quando você lê a palavra de Deus e você crê. Isso aqui é a verdade. E você passa a alinhar os seus pensamentos e a sua conduta a ela. Você passa a andar nas pisadas. Espera aí, a palavra de Deus está dizendo isso aqui, é como uma pegada. Eu vou pisar aqui, eu vou pisar aqui. Por que muita gente continua fazendo aquilo que a palavra condena, ou não fazendo aquilo que a Bíblia está dirigindo a fazer? Porque apesar de dizer que crê, a verdade é que não crê. Porque quando a pessoa realmente crê numa coisa, ela faz. Quando você acredita em algo, você faz. Você dá, você toma. Se alguém fala algo para você, que vai, olha, eu vou fazer isso para você. Você fica esperando que aquilo seja feito. Você crê naquilo. Você crê. E algumas pessoas, apesar de já terem ouvido várias vezes sobre o que Deus vai fazer, pode fazer, é capaz de fazer, o que se deve fazer, não coloca a convicção naquilo. Não dá provas da fé. Não age. E fé é você ter certeza. Certeza absoluta daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Foi por ela, foi pela fé, foi crendo nas coisas mais impossíveis e absurdas que os antigos alcançaram testemunho, puderam dar bom testemunho, viveram os seus milagres. Não foi por intermédio de nada, além da fé. Aí aqui, ó, continua. Pela fé,
Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Por meio da fé, a atitude dele ainda fala. Foi pela fé que ele foi lá e ofereceu um sacrifício superior ao do irmão. Foi porque ele creu em Deus. Por que o irmão ofereceu qualquer coisa para Deus, se Deus não recebeu nem ele, nem a oferta? Porque ele não cria naquilo. Porque ele não cria. Por isso que ele fez de qualquer jeito. Por isso que Deus não recebeu. Deus não recebeu porque ele não fez por fé. Qualquer coisa menos fé. Fé no Senhor. Fé na palavra. Fé, ou seja, ele não acreditava que era daquele jeito mesmo. Que é o que acontece com muita gente. Por que muita gente não dá o melhor de si para Deus? Não oferece a melhor oferta da sua vida para Deus? Porque não crê de verdade. Porque se cresce, faria. Por que muitas pessoas ainda não se entregaram de verdade a Deus? Porque não crê. Porque se crescem, dariam as suas vidas, o seu coração e boas obras diante de Deus teriam. Por que Abel ofereceu um sacrifício superior? Porque ele creu. Então, crendo, ele foi lá e fez o dele. Ele ofereceu o primogênito melhor. Por que Caim não ofereceu? Porque ele não cria. Olha, mas por que ele ofereceu aquilo lá? Ele ofereceu porque quis oferecer, como muita gente faz, de qualquer jeito as coisas, para sentir talvez melhor com a consciência, para dizer que fez, para aparecer sei lá o quê, mas não porque crê que é aquilo que deve ser feito. Você entende isso? Porque se você entende, se você compreender tudo isso aqui, você entende o que significa a fé, agir pela fé. Embora ele esteja morto, suas obras, por meio da fé, ainda fala. A pessoa já pode ter... Abraão, embora esteja morto, suas escolhas ainda falam. Nós falamos o tempo todo disso. Um dia, se Jesus não me chamar, se o arrebatamento não acontecer comigo viva, um dia, claro, eu vou para a glória. Mas mesmo depois de ter morrido, já estar descansando no Senhor, as minhas obras e o que eu vivi em Deus ainda pessoas se edificarão. Eu posso não viver, o Senhor me chamou, pronto. Mas a fé que eu manifestei, posso puxar de novo a vitória que foi o braço que o Senhor deu ao Murilo? Sempre vai falar. As gerações futuras saberão disso, porque esse testemunho continuará sendo contado aos filhos, se ele tiver filhos, se tiver 1, 2, não sei, se tiver netos, vão saber. Sobrinhos. As pessoas saberão. Que um dia ele teve o braço arrancado, mas pela manifestação da fé, quando eu manifestei a fé, o Senhor fez o milagre. Então, aquilo que a gente manifesta, a gente faz em Deus, e você persevera em Deus, você pode estar morto, mas aquilo ainda vai ser como uma voz, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado recebeu o testemunho
de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Enoque, ele viveu numa época em que ninguém queria buscar Deus. Ninguém estava preocupado em agradar a Deus. E sabe por que ele foi transladado e nem viu a morte? Sabe por que ele recebeu um tratamento diferente? Porque em meio a tantos desagradando, ele, único, decidiu agradar a Deus. Porque ele decidiu. Por que ele decidiu agradar a Deus em meio a tantos? Porque ele creu que essa era a coisa certa a ser feita, que era a bênção para ele, que era o correto. Ele creu que agradar a Deus era a atitude certa. Por isso que a Bíblia diz que ele andou com Deus. Tem essa expressão, porque andou com Deus, foi transladado, Deus o tomou para si. Está escrito. Que Enoque foi tomado por Deus, Deus o tomou, porque em meio a uma geração de gente que não se lembrava de Deus, porque não cria, ele creu. Ninguém queria fazer a vontade de Deus, agradar a Deus, mas ele agradou, recebeu um tratamento especial. Por que você decide agradar a Deus? Porque é fácil? Que isso? Não, é mais fácil para mim, não é mais fácil para ninguém. Acontece que quando uma pessoa decide agradar a Deus, é porque ela crê. Quando você crê, você agrada a Deus. Quando você crê que essa é a coisa certa a ser feita. O mundo vai dizer para você que isso é besteira, aquilo outro é besteira, não sei o que é besteira. Todo dia tem alguém dizendo que é besteira. É um parente que vem visitar a sua casa, e aí você fala que vai estar aqui no dia 31, na vigília da virada, e o parente já acha aquilo um absurdo, vai largar a família aqui, podia não sei o quê, mas por que você faz? Porque você crê que é a coisa certa a ser feita, porque na hora do vamos ver, só Deus pode te socorrer. Então você não quer virar e entrar num ano novo, sem a proteção de Deus, sem mostrar a Deus dependência. Seu maior compromisso é com Deus. Por quê? Porque você crê que só Ele pode te abençoar. E é verdade. Algumas pessoas estão agindo como se elas pudessem recorrer a alguma outra coisa. Como se tivesse um outro meio. E não tem. A saída, o caminho, a direção, o rumo é agradar a Deus. Agora, se você não crê nisso, você não vai fazer. E o que é que nos faz agradar a Deus? A fé. A gente crê que é essa a coisa certa a ser feita. Muita gente tem desagradado a Deus porque não crê. Não crê, na verdade, diz que crê que Ele existe. Diz que crê que isso, aquilo, mas na prática não crê. E a Bíblia está dizendo, sem fé, se você não tiver convicção, é impossível, você não vai agradar a Deus, porque assim, quando Deus te dá uma direção, se você não crê naquilo, eu vou falar por mim. Eu estou falando uma coisa, então eu estou ali com o pessoal, falo tal. Estou dando uma direção, estou isso aqui lá. Se alguém vem e diz assim, não, mas espera aí, você tem certeza disso? Normalmente, essa é a verdade, eu falo uma coisa, eu tenho certeza daquilo. Se eu depois perceber que foi alguma coisa que eu não entendi direito, tá, claro, eu vou corrigir, mas eu penso muito, eu analiso muito. Então eu fico pensando, você que está aí, você vai lá, você está com a sua equipe do trabalho, você não sei, aí você está dando uma direção e tal, alguém fala, mas você tem certeza disso? Bom, se você está falando, é porque você tem certeza.
Normalmente, se você tem certeza disso, pode irritar. Você imagina, Deus está falando com você que vai te dar vitória, isso, aquilo outro, e você está agindo da mesma maneira. Senhor, o senhor tem certeza disso? Não, eu tenho, e você? Senhor, o senhor tem certeza disso? Quando você duvida, quando você dá lugar à dúvida e à incredulidade, você está dizendo para Deus, olha, o senhor não crê no que o senhor está falando. O senhor não tem certeza disso. Eu não tenho certeza porque eu acho que o senhor não tem certeza. Ó Deus, eu acho que o senhor está enganado. Algumas vezes, alguns agem como se Deus estivesse mentindo para elas. Ó, em todas as coisas você vai ser mais que vencedor. Ah, não creio nisso. Ah, para a minha vida não tem jeito. Mas tudo é possível que criar. Para mim não tem saída. Para mim não tem jeito. Para mim é tarde demais. Então o que a pessoa está dizendo? Ela está dizendo, Deus, o senhor está mentindo. Eu não creio no que o senhor está dizendo. Ah, não aguento mais isso. O senhor está dizendo, eu não dou nada além do que possa suportar. Ah, eu não aguento isso mais. Mas eu não dou nada além do que você possa suportar. Então, se você, não aguento mais, então Deus está mentindo. Algumas pessoas agem assim. Ninguém gosta de ser chamado de mentiroso. Se é mentiroso, é mentiroso. Agora, a Bíblia diz, Deus não é homem para que minta. Nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e não cumpre? O céu e a terra podem passar, mas a minha palavra não passa. Está escrito. Está escrito que a erva seca, as coisas mudam de todas as maneiras, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então, algumas pessoas, elas agem com dúvida e dão lugar à incredulidade o tempo todo, em cima das situações que elas estão vivendo. E é por isso que elas desagradam tanto a Deus, porque nós precisamos, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa quem? Recompensa aqueles que o buscam. Deus sempre nos recompensa. E algumas pessoas agem como se fosse uma perda de tempo, como se Deus não fosse sério. Na verdade, ninguém... É muito difícil, eu não sei os malucos endemoniados por aí, mas eu falo, as pessoas normalmente, elas não usam a expressão, ah, Deus está mentindo, ou Deus não é sério, mas elas agem e dão esta ideia. Como se Deus estivesse mentindo, como se Deus não fosse sério, como se a palavra de Deus não fosse lei, que se cumpre, algo poderoso. Porque às vezes elas estão na dúvida, não sei se é isso, se é aquilo. E outra hora, elas estão totalmente incrédulas. Ah, não creio mais nada, perdi a fé. Ah, ou se não falam assim, ah, é muito difícil, ah, para isso aqui não tem jeito, ah, nada acontece, ah, não sei o quê. Elas vão acreditando em todas as mentiras do capeta. O que tem de gente acreditando em mentira do diabo, e desgraçando com a vida de todas as maneiras, não está escrito. Podiam ficar com a palavra, mas não ficam. Para algumas pessoas a palavra não é o bastante. Não é o bastante ter a palavra de Deus sendo liberada para elas. Elas precisam de mais. E nesse mais é que elas quebram a cara. Se todo mundo ficasse com a palavra, Deus falou isso comigo, e tudo é pela fé. Quando vem uma palavra, se você crê naquilo, seja feito conforme a sua fé. Acontece exatamente como você crê. Mas se você não crê naquilo que está sendo liberado, você vai acabar crendo em outra coisa. E essa coisa pode ser a sua ruína. Está entendendo? Se você não crê na palavra, você vai crer em alguma coisa, porque ninguém fica sem crer em alguma coisa. Todo mundo crê em alguma coisa. Alguns creem na vitória, outros creem na derrota.
Uns creem na verdade, outros creem na mentira. Todo mundo crê. Se você não crê na palavra de Deus, você vai crer em alguma coisa. E essa alguma coisa pode ser seu fracasso e a sua ruína total. Como eu tenho visto por aí acontecer. Pessoas que não se submetem à palavra estão se submetendo a alguma coisa. E essa alguma coisa pode ser a destruição da vida. A destruição. Porque ninguém na face da terra fica sem estar crendo em alguma coisa. Alguma coisa está dentro dela. Se não tiver a palavra de Deus, vai estar a palavra de alguém, a palavra do diabo, alguma coisa vai estar lá. Por isso que a Bíblia manda você guardar o seu coração e guardar a palavra, como disse a Josué, escreve nas tábuas do seu coração. Medita na palavra. Pega a palavra e escreve nas tábuas do seu coração. Porque se você não escrever a palavra no seu coração, alguma outra coisa vai ser colocado lá. Essa é a mais pura verdade, é a realidade. Se não for a palavra, se a palavra de Deus não te guiar, alguma coisa vai te guiar. Se a direção dada pelo Espírito Santo, se não for o Espírito Santo te guiando, vai ser alguma coisa. Ninguém diz assim, não, eu ando pela minha cabeça. É o maior engano você achar que você consegue ser o senhor da sua vida. Apesar de você ser o dono do seu nariz, é um engano acreditar que se Deus não dirigir a sua vida, se não for os pensamentos de Deus controlando a sua mente, serão os pensamentos do diabo. Essa é a verdade. E se as pessoas entendessem e crescem nessa verdade, não teria tanta gente por aí caminhando para o fundo do poço, e algumas até no fundo do poço. É exatamente isso. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não crê, se você não andar por fé, pela fé viva, algum espírito contrário que não dá fé viva vai tomar conta de você. E aí a coisa fica feia. Pela fé Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, diga comigo, movido por santo temor. Construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. O que levou um homem, um velho, passar 100 anos da vida construindo um grande barco num lugar que não tinha água? Sendo chamado certamente de um esclerosado, um maluco, porque construir 100 anos da vida usados para a construção de um barco num lugar onde não tem água. O que levou esse homem a fazer isso? A palavra de Deus. Deus falou com ele e ele creu, mesmo numa coisa sem sentido, numa coisa que para qualquer um podia parecer maluquice. Minha cabeça não está certa, não pode estar certo isso. Não pode estar certo. Mas crer naquela palavra foi a salvação dele e da família. Da família inteira. Foi por ele ter crido naquela palavra e ter investido na fé com a atitude certa, na construção daquela arca, que ele e a família foram todos salvos. No mundo inteiro, apenas 8 pessoas foram salvas, porque apenas um em toda a humanidade, na época, creu
manifestou a fé, agiu a fé. Então, se você não entender sobre fé hoje, vai entender quando? O que levou esse homem lá e tomar aquela atitude? Que aparentemente, para quem passava, era maluquice. Vou construir um barco desse tamanho? Porque o mundo vai ser destruído com água. Isso é muito. Mas ele perseverou. Por quê? Porque Deus falou com ele. Então, com santo temor, diz a Bíblia, ele foi fazer o que Deus mandou. E no final, quem foi recompensado com aquela atitude de fé? Ele e a família. Você vê que um da família, que foi Noé, a atitude dele de fé levou a família inteira a ser salva. Por isso que eu sempre falo para vocês, que decide ser a coluna da casa, e crê no Senhor, pode ser, e sempre é assim que funciona, a salvação da família inteira. Mas quando não tem ninguém dentro de uma casa com juízo, a família inteira perece. Alguém tem que ter juízo dentro de casa. Se a mulher não tiver, o marido tem que ter. Se o marido não tiver, a mulher tem que ter. Alguém tem que ter dentro de casa juízo. Santo temor. Meu marido não quer. Ele não quer, tenha você. E por você, você pode levar a bênção para todo mundo. Minha mulher não quer, tenha você. O meu pai, minha mãe não quer. Tenha você. Tenha você, santo temor. Construa você a arca que vai salvar todos. Construa a arca que vai levar salvação para todo mundo, vai poder abrigar todos. Ou seja, creia na palavra de Deus e construa uma vida no Senhor, na rocha. E você vai levar a sua família inteira a bênção, a salvação. Então, a atitude de levou bênção para todo mundo. O Senhor disse, construa a arca. Construiu uma arca, um barco daquele tamanho, num lugar que não tinha água. Tem coisa que Deus nos manda fazer, que todo mundo que passa e olha e diz, mas lá tem sentido? Mas é aquilo que você precisa saber, o que Deus tem com você. O que Deus mandou você fazer e não se importar com o que um está achando, pensando. É aí que entra a verdadeira fé. Quando uma pessoa realmente anda por fé, é muito diferente. Ela não vive em busca de aprovação, de opinião. Para ela não está preocupada, o olhar dela não está para cá e para cá. Ela está focada em Deus. Mas isso não tem sentido, e daí, meu filho? Deus me mandou fazer. Tem coisa que Deus nos manda fazer, como do Noé, por exemplo. Certamente até a reputação dele não estava das melhores, porque esse senhor não deve estar certo. Está com Alzheimer, está esclerosado, está passado da cabeça, construiu um barco desse tamanho, está fazendo o que ele está fazendo. Mas ele sabia o que Deus tinha falado, ele sabia o que Deus tinha com ele, e ele creu nisso. Aí está a diferença de uma pessoa que realmente anda por fé e tem um relacionamento com Deus. Ele não faz as coisas para aparecer, para ser visto, para mover não sei quem. Ele faz porque é propósito de Deus, porque é o que Deus quer dele, espera dele, é o que Deus o dirigiu a fazer. É por isso que ele é abençoado. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Essa palavra é muito forte. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Quantos que já foram chamados, mas não obedeceram? E dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Obedeceu, se dirigiu para o lugar que Deus mandou. Embora não soubesse para onde estava indo,
pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Deus tinha dito, essa terra eu vou te dar, mas ela ainda não era dele. Mas ele continuou pisando nela como se fosse. Isso é surpreendente e move a vida de quem realmente decidiu andar por fé. Pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. No 15, se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Pois por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles e lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. E assim, vamos seguindo. Olha isso aqui. Abraão recebeu o chamado. Abraão abandonou sua terra, sua pátria, sua família. Por quê? Porque ele creu. Ele creu. Ele veio da Babilônia. Ele tinha o lugar que ele morou uma vida inteira foi na Babilônia. Então ele conheceu todos os deuses lá. Mas você pode ter certeza que o único Deus que ele não tinha conhecido é o Deus vivo. Porque na Babilônia tinha deuses e vários, mas não o Deus vivo. Então, quando esse Deus falou com ele, o Deus vivo, ele creu. E tomou decisões em cima do quê? Em cima da fé. Porque você acabou de ler aqui junto. Ele foi para um lugar que ele nem sabia. Ele morou em tendas. A mulher estéril, ele ficou esperando por um filho e viu o tempo passar, a velhice chegar e continuou crendo. Então isso é fé. Fé é essa convicção. Bom, eu estou velho, estou beirando 100, mas Deus vai cumprir. Minha mulher já está beirando os 90, mas Deus vai cumprir. O Senhor me falou que essa terra Ele vai me dar, mas até hoje eu sou estranho aqui, eu sou peregrino aqui. Mas se Ele falou, eu vou continuar pisando nela que Ele vai me dar. Aí agora ele tem o filho, Deus chega para ele e diz, agora mata seu filho, entrega seu filho para mim. Ele foi lá e entregou o filho. Por quê? Pela fé. Você viu o que está escrito aqui? Mesmo sabendo que era por intermédio de Isaque que Deus ia cumprir a promessa, ele não hesitou em entregar o filho. Porque na cabeça dele, eu li para você, Deus era poderoso para ressuscitar o Isaque. Agora, se você estuda a história do Abraão, não tem antes nenhuma experiência que ele tenha vivido de alguém ter sido ressuscitado. Se ele tivesse presenciado uma ressurreição de alguém, estaria escrito aqui. Então por que ele cria que Deus podia fazer uma coisa que ele nem tinha visto? Porque ele tinha dentro dele essa convicção que tudo podia falhar, menos Deus.
que Deus não ia falhar, até fazer uma coisa que ele nunca tinha visto. Deus não ia falhar com ele. Foi por isso que ele tomou todas as decisões. Foi por isso que ele não pediu opinião para parente, ele não pediu opinião para amigos, ele não pediu opinião para ninguém, para sair da terra dele. Foi por isso que ele não se importou em morar em tendas, em peregrinar numa terra estranha, em ver a idade chegando sem ter o filho e continuou crendo. Isso é muito forte. Deus pediu o filho, ele no dia seguinte já estava trabalhando para entregar o filho. Ele não desacreditou de Deus um minuto. Essa é a fé que muda a vida da gente. O que a Bíblia, o que eu li aqui no 15 para você? Se esses heróis da fé estivessem pensando no lugar que eles haviam sido tirados, saídos, eles teriam encontrado oportunidade para voltar. Mas eles não alimentaram esse tipo de pensamento. Até porque é isso que o trabalho do diabo. Ele enche a cabeça das pessoas de asneiras. E é por isso que tanta gente retrocede. Porque se você começar a pensar no passado, pensar nisso e naquilo, você vai retroceder. Você vai encontrar um meio de você retroceder na sua vida. Você vai retroceder. Está aqui, ó, por isso, porque eles foram em frente, focados na coisa certa, que Deus não se envergonhou. Está aqui, isso é muito forte, ó. Não se envergonhou em ser chamado Deus deles. Hoje tem gente falando o nome de Deus. Não, Deus se envergonha daquela pessoa dizer que Ele é o Deus dela. Porque as obras dela só envergonham. Tem gente que as atitudes só envergonham a Deus. Mas esses aqui não, ó. Deus, por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Que maravilha. Será que a gente pode dizer isso mesmo? Deus não se envergonha de ser chamado de nosso Deus, de nós falarmos publicamente o tempo todo, Ele é o meu Deus. Será que as nossas obras glorificam o nome do Senhor ou envergonham? Porque tem gente que fala o nome de Deus, que se o nome de Deus fosse pirulito, já tinha derretido. Mas só envergonham. Porque as obras envergonham a Deus. Só envergonha a Deus. Pela fé, no 20, Isaac abençoou Jacó e Esaú a respeito do futuro deles. Tudo pela fé. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Tudo pela fé. Abençoou para as coisas futuras. Você vê que coisa maravilhosa é você, quando a gente, porque quando eu pego uma criança aqui, ó, e profetizo, durante toda a existência dela, vitórias, é a minha fé. Eu creio que assim vai ser. Quem já me viu apresentando crianças, sabe que eu profetizo sobre a vida da criança, todas as áreas dela. Por que eu abençoo todas? Porque eu creio que isso funciona e que pela minha fé, é assim que vai acontecer. É a minha fé. Pela fé, esses homens abençoaram seus filhos, porque criam que era exatamente aquilo que estavam decretando sobre eles que ia acontecer. Tem pai que não está nem aí. Os filhos bênção, falam asneiras, deixam fazer o que quer, mas bênção e direção para a vida nenhuma. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do exército dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus ossos. Você vê que coisa forte. José chegou para eles quando estava perto de morrer e disse assim, ó, lá no Egito, disse, ó, o Senhor vai mandar o livramento para vocês, vai tirar vocês daqui, vai levar vocês para a terra, para a terra prometida. Quando vocês forem, olha só, antes de morrer, levem os meus ossos. Ele tinha tanta certeza
que aquilo, ele morreu cheio de convicção, que era isso que acontecia, que ele disse, não esqueçam, levem os meus ossos para a terra. E foi isso que foi feito. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele era uma criança, não era uma criança comum, e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus e a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou. Diga comigo, perseverou. Porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé o povo atravessou o mar vermelho, como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé. Pela fé, os pais sabiam que se eles escondessem o menino, sabiam, eles morreriam, mas eles creram, fizeram pela fé. Enfrentaram o próprio faraó pela fé. Uma ordem do faraó. Foi pela fé que o Moisés nunca reivindicou a sua posição de filho da filha de Faraó, mas aceitou o chamado de Deus para libertar aquele povo. E como diz a Bíblia aqui, desfrutar por um tempo dos prazeres do pecado para sofrer pela obra de Deus. Pela fé, eles ungiram cada batente, os umbrais das casas do povo de Deus. E quando amanheceu o dia, em todas as casas dos egípcios tinha pranto, tinha um morto. Mas na casa do povo de Deus não tinha um doente sequer. Porque havia o sangue do cordeiro ali. Eu fico vendo que algumas pessoas, elas não se dão conta. Eu estava falando ainda sobre isso. Estar debaixo do esconderijo do Altíssimo. Quando você está debaixo do esconderijo do Altíssimo, você tem problema? Tem problema, mas você é guardado. A peste que assola o meio-dia não cruza o seu caminho, ela não entra na sua tenda, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, mas sai dessa proteção para ver se a peste não entra na sua tenda. Ela entra. De manhã, quando amanheceu o dia, o anjo da morte tinha matado todos os primogênitos do Egito, mas na casa do povo de Deus, quando ele passava, está escrito isso, quando ele passou, que ele olhava e via, aqui tem sangue do cordeiro, ele passava reto e não entrava. Entendeu? E por que eles passaram sangue nos umbrais das casas, nos batentes? Porque a palavra de Deus foi liberada, faça isso, e quando eles fizeram, funcionou. Ah, se todo mundo, toda vez que a palavra fosse liberada, fossem lá e agissem exatamente como foi determinado, estariam vivendo outra situação, outra realidade, muitas pessoas, mas algumas não dão atenção, elas não passam sangue nas suas portas, elas não passam sangue, elas não creem nisso, e é por isso que tanta destruição vem. Mas foi pela fé que isso aqui foi feito. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. No 30, pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, diga comigo, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada.
Diga forte: da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Tudo pela fé. As muralhas de Jericó caíram de que maneira? Pela fé. Porque só com dinamite aquilo poderia acontecer, e caiu inexplicavelmente pela fé. A Raabe, Jericó inteira, todos foram mortos. Por que Raabe, que tinha um passado terrível, ela vivia na prostituição, a casa dela era casa de prostituição. Quando ela creu no Deus de Israel e defendeu o povo de Deus, ela manifestou fé. E a prostituta Raabe foi salva com toda a família. E essa mulher que estava condenada a terminar seus dias ali, sem salvação, sem esperança, uma casa miserável que ficava na muralha, casa de prostituição, ganhava a vida assim. Essa moça foi salva com toda a família dela, porque ela creu no Deus de Israel e escondeu os espias. Ela creu, ela enfrentou, poderia ter morrido, porque o rei de Jericó ficou sabendo, mandou gente lá e ela escondeu o povo, correndo risco de vida. Ela se arriscou. Só que qual foi a recompensa dessa moça? Que era para ter terminado o fim dela terrível. Prostituta, talvez doente, decadente, miserável. Ela foi livre, se casou com um príncipe. Com um príncipe ela se casou, chamado Salmão, que veio a ter um filho chamado Boaz, que é o mesmo Boaz que casou com a Ruth. O mesmo que casou com a Ruth. Então, você olha e vê, você vê como é que são as coisas. Quantas moças estavam lá, talvez esperando uma oportunidade de casar, e casar com o príncipe chamado Salmão. Por que Deus deu para Raabe essa oportunidade? Porque a Raabe quis mudar de vida. Porque a Raabe mostrou uma fé que talvez muitas que já estavam ali há tanto tempo, dizendo que cria em Deus, não mostrava. Por que ela, de prostituta, passou a ter vida de princesa? Isso aqui não é conversa fiada, não, isso aqui é verdade. Se estudar a história dela, é exatamente isso. E ela está na genealogia de Jesus. Uma ex-prostituta, está na história, entre os parentes de Jesus. Você vê que quando uma pessoa quer mudar de vida, quando uma pessoa crê de verdade, o passado dela não é um impedimento para que ela tenha um futuro bem-sucedido. Não é. Tudo pela fé. Todas as coisas foram mudadas. Tudo foi revertido. Todos esses aqui, essa é a galeria dos heróis da fé. E aqui estão pessoas que agiram de forma corajosa, como está escrito aqui, da fraqueza tiraram força. E venceram aquilo que era impossível, superaram, foram resilientes, mostraram resistência, força, não se submeteram às adversidades, deram a volta por cima quando não dava, olhava assim, meu Deus, isso não dá para vencer, mas enfrentaram. O mar foi aberto para o povo de Deus, uma maravilha, todos passaram com uma maravilha. Quando os egípcios foram passar, morreram afogados, porque a bênção não era para eles. Então, é para quem crê. Quando uma pessoa anda pela fé, a história de vida dela é diferente. É construída uma história não fácil, mas uma história bem-sucedida. Coloque-se em pé, por gentileza, com seu propósito nas mãos. Levanta ele aos céus nesse momento. E mostra em nome de Jesus Cristo a sua fé agora. Porque você ouviu durante um bom tempo aqui sobre a fé.
É a fé que muda a vida da gente. A fé. Não é ser bonzinho, não é porque merece, não merece, é isso, aquilo, não, porque você crê. Deus muda a vida da gente quando nós cremos, quando nós manifestamos a nossa fé. É manifestando a fé, é agindo a fé, que nós desfrutamos da glória de Deus, do poder de Deus. Eu não sei o que você colocou aí para que aconteça milagres, haja mudanças, mas independente da situação que você esteja vivendo, pela fé você pode viver essa transformação, esse milagre. Pela fé tudo pode acontecer. Pela fé tudo pode ser mudado. Se você crê, isso não vai ficar desse jeito. Se você crê, tudo isso é revertido. Tudo que você tem que fazer é mostrar fé. É mostrando a fé que as coisas acontecem. É manifestando a fé que nós damos condições a Deus para reverter a nossa condição, para mudar a nossa realidade. E fé é crer, fé é convicção. Convicção, eu vivo uma situação impossível, mas Deus vai reverter isso aqui, porque a palavra dele foi liberada para mim. Tudo que eu tenho que fazer é crer, 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 crer. E o diabo não vai matar a minha fé. Ele não vai roubar os meus sonhos. Ele não vai me fazer parar no meio do caminho, porque esses homens estão na galeria dos heróis da fé, foram colocados na galeria dos heróis da fé, porque eles permaneceram crendo, porque eles resistiram firme crendo. Eles resistiram numa fé viva. Eles não permitiram que o mal tivesse poder sobre eles com um espírito incrédulo. A incredulidade não dominou a vida deles, porque se a incredulidade tivesse dominado a vida deles, eles não estariam na galeria dos heróis da fé, mas porque eles creram perseverantemente, eles foram colocados na galeria dos heróis da fé. Então, em nome de Jesus, tudo que você tem que fazer é manifestar essa fé aqui, ó. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Mostra que você crê nele, que você confia nele, que você sabe que ele é infalível. Em nome de Jesus, levanta o teu espírito, e Deus está falando com você, liberando palavra de vitória. Seja feito conforme a sua fé. Tudo que tem que fazer é crer, 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 é crer até o fim e mostrar para Deus: eu creio, meu Deus, eu creio, meu Deus. Erga os céus agora e clame a Deus agora, e mostra isso a Ele: Deus, eu creio, meu Deus, eu creio, ó Santo de Israel, eu creio, meu amado Pai, e eu me quebranto diante do Senhor agora, e eu mostro a minha fé agora, meu Deus. Eu creio na tua operação, eu creio no milagre, eu creio na minha restituição, eu creio na minha restauração, eu creio na reconstrução da minha vida, eu creio no meu livramento, eu creio na tua justiça, eu creio numa reviravolta, eu creio no milagre, meu Deus. Eu creio, meu Deus, Deus de Israel. Nesse momento nós, na tua presença, nós clamamos ao Senhor, porque nós cremos, Senhor. Nós cremos na tua fidelidade, nós cremos na tua grandeza, nós cremos, meu Deus, que tudo é feito conforme a nossa fé. Nós cremos no teu amor, nós cremos no impossível, nós cremos, Jesus. Entra em ação na vida do teu povo e vai agindo agora, meu Deus. Haja na vida dessa pessoa, meu Deus, dá o livramento, meu Deus. Meu Deus, move o céu e a terra em favor dessa pessoa. Tira da mão do ímpio e coloca na mão do justo. Reverte o quadro da vida dessa pessoa. Justifica, meu Deus, justifica essa pessoa. Honra a fé dela, meu Deus. Ó Deus, vira o cativeiro dela.
meu Deus, dá o livramento dessas 3 situações. São 3 situações, meu Deus, que ela não aceita levar para 2014. Dá o milagre dela, responde a oração dela, meu Deus. É agora, Jesus. Entre em ação na vida dela, entre em ação e se manifesta, Deus. Manifesta o teu poder, manifesta a tua glória. Socorre, meu Deus. Justifica, meu Deus. Atenta, meu Deus, para o clamor do teu povo. Venha ao encontro dessa pessoa e dá vitória a ela. Hoje, Jesus, dá vitória, meu amado, ó Santo de Israel. Nós clamamos, nós mostramos a nossa fé. Responde essa pessoa, meu Deus. Responde ela agora. Meu Deus, eu não sei o que ela está pedindo, eu não sei o que ela colocou diante do Senhor, mas eu creio na tua justiça, eu creio na tua fidelidade eterna. Venha, meu Deus, e socorre essa vida, muda a vida dela, meu Deus. Responde hoje, responde, Jesus. Deus, só o Senhor pode nos socorrer, só o Senhor pode nos abençoar, só o Senhor pode mudar a nossa vida, só o Senhor pode virar o nosso cativeiro. Não há Deus como o Senhor. Nos socorra, meu Deus. A nossa esperança está no Senhor. Meu Deus, eu oro pelo teu povo. Eu peço agora, dá vitória ao teu povo. Abençoa o teu povo. Materializa a honra na vida do teu povo. Dá livramentos ao teu povo. Abençoa o teu povo, meu Deus. Eu peço nesse propósito da mudança, grandes milagres, grandes mudanças, grandes transformações. Oh, meu Deus, uma mudança total. Jesus, na força do braço, nós não podemos fazer nada. Palavras ao vento não podem mudar nossa vida. Meu Deus, falar, lutar humanamente não adianta. E nós só podemos lutar pela fé, meu Deus. Há coisas que se o Senhor não mudar, homem nenhum pode mudar, meu Deus. Então, Senhor, nós entramos na tua presença para mostrar ao Senhor que nós cremos que do Senhor vem a vitória, do Senhor vem o socorro, do Senhor vem o livramento. Nós mostramos ao Senhor que a nossa esperança, ela está no Senhor, porque só o Senhor pode livrar, só o Senhor pode mudar, só o Senhor pode transformar, e nós cremos nisso, meu Pai. Eu quero que você diga isso para Deus. Deixa a ansiedade de lado e diga isso para Deus. Oh, Jesus, é o seguinte, eu tenho consciência de que por mais que eu faça humanamente, eu não vou atingir o resultado nunca, se o Senhor não intervir na minha vida. Palavras ao vento não podem mudar minha vida, Jesus. Blá, blá, blá não pode mudar minha vida. Eu ficar aí correndo para lá e para cá, luto de cá, de lá para mudar, não vai mudar minha vida. O que eu entendo que quem pode mudar minha vida é o Senhor. Só o Senhor pode mudar minha vida. Então eu vou descansar no Senhor. Eu creio que o Senhor quer que você realmente descanse nele, porque começa aquela ansiedade, que isso tem que acontecer, aquilo tem que acontecer. Escuta, a ansiedade é a incredulidade. Ela está te levando para isso. Você tem que descansar e entender o seguinte, é na força do Senhor. Eu vou confiar, eu estou pedindo, eu estou clamando, eu estou buscando, eu estou invocando o nome dEle, eu estou entregue nas mãos dEle. Então, Ele não vai me deixar. Ele não vai me deixar. Eu vou repetir uma coisa para você, o que eu falei na segunda. O que é seu, ninguém vai tomar.
O que é seu está guardado. Deus guardou para te entregar no tempo certo. Às vezes vira uma ansiedade que alguém vai passar na frente, vai me tomar isso aqui se eu não fizer agora, e não sei o que. É igual às vezes quando alguém quer vender alguma coisa, não é assim que ele faz? Ó, se você não fechar hoje, eu não vou poder segurar o preço para você, e se você não sei o que. Às vezes a pessoa diz, nossa, se eu não correr, porque eu vou perder isso aqui, que eu vou perder aquilo lá. Ei, quando as coisas vêm de Deus, ninguém pode até chegar primeiro que você, mas não leva. Quando vem de Deus. Mas quando também não vem, não adianta, você pode dar guinadas, que aquilo não vai acontecer. Por isso você tem que confiar em Deus. Porque Deus sabe o que vai ser bênção. Deus sabe o que vai te fazer feliz, o que vai trazer alegria, o que vai trazer paz, o que vai confortar a sua alma. E Deus sabe o que vai ser uma desgraça para você, um problema na sua vida. Às vezes a gente, é inerente ao ser humano, nós não queremos esperar. Nós queremos rápido, nós queremos isso, nós creia em Deus e descansa. Porque enquanto você está buscando a Deus, Deus está trabalhando naquele coração. Enquanto você está buscando a Deus, Deus está criando meios para te colocar naquele lugar. Enquanto você está buscando a Deus, Deus está trabalhando para endireitar aquilo lá. Enquanto você está buscando a Deus, e você vai conduzindo a sua vida em paz, desfrutando do seu dia a dia. Quantas vezes eu vejo a pessoa desse jeito? Não, porque se eu não fizer assim, e se eu não fizer daquele jeito, se eu não fizer daquele outro, eu vou acabar perdendo isso aqui, eu vou perder aquilo outro, e alguém pode chegar primeiro, ir lá e tomar o que é meu e fazer. Não é assim, as coisas de Deus não são assim. Quando algo foi determinado para alguém, ninguém pode tomar o que é dela. Ninguém. Agora, ou você crê, ou você vive numa ansiedade que até adoece. Quantos que estão adoentados de tanta ansiedade, inquietação, que eu quero que isso aconteça, aquilo outro, aconteça aquilo outro. Ei, Deus sabe onde é melhor para você. Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe o que vai vir como bênção na sua vida. Se Deus tem essa porta para você, ela é sua. Se Deus tem esse lugar para você morar, ele é seu. Se Deus tem essa pessoa para um relacionamento, ele vai ser a pessoa certa. Se Deus tem essa bênção tal para você, vai ser sua. Mas se Deus não tem também, é porque ele tem algo diferente. Então não adianta você insistir naquilo, porque aquilo não vai ser bênção. Não adianta tentar agir na força do braço, que você vai pegar problema e não bênção para você. A fé não é agir na força do braço. A fé é confiar em Deus. Fé é crer que quando a gente busca de Deus uma coisa, Ele age. E Ele age nos mínimos detalhes, para nos abençoar com perfeição. Aquela bênção vem com perfeição para nós. Em nome de Jesus, fé é crer no impossível, fé é crer que o que é meu ninguém vai tomar, fé é crer que o que é meu está guardado, que Deus guardou e vai colocar na hora certa nas minhas mãos. Fé é crer que eu estou buscando um Deus forte, que nunca vai me desamparar. Fé é manter a confiança nos momentos mais desafiadores. Fé é crer na fidelidade de Deus. Você está buscando a Deus e Deus está agindo em seu favor. Em nome de Jesus. Então eleve seu nível de confiança. Vamos e abaixe essa ansiedade agora. Porque segunda-feira ainda Deus falou isso para nós. Que darei a você riquezas armazenadas em lugares secretos. Darei a você
Então eu creio que chegou para muitas pessoas o tempo de receber coisas que foram guardadas, muito bem guardadas e protegidas para você, para serem entregues agora para você. Às vezes tem coisa que até chega a primeira hora, quando o Davi chegou, a hora, Saul morreu, teve um outro sujeito que entrou na frente e se colocou como rei. Passou na frente lá e se proclamou rei e não sei o quê. Mas Davi continuou crendo em tudo que Deus havia falado. E aquele homem que passou na frente caiu, e Davi foi colocado no lugar que era dele. Há muito tempo Deus já tinha prometido que era dele. Porque aquele lugar era dele, ele era o rei de Israel. Mas por que Deus permitiu aquilo? Deus permite algumas situações exatamente para mostrar se nós cremos mesmo. É a hora que você mostra, eu creio na palavra de Deus, falou, ele não mentiu para mim, ele não vai falhar. Ele não vai falhar comigo. Mantenha sua fé elevada, não deixa desânimo tomar conta, não deixa abatimento, levanta o teu espírito. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, envergonhe o diabo, seja agressivo com o diabo. E a maneira que nós somos agressivos, sabe qual a melhor maneira de você ser agressivo contra o diabo? É quando você mostra para ele que ele não vai te desanimar, que ele não vai roubar a tua paz e a tua alegria, que a tua vida vai continuar, que você não vai se submeter aos ataques e aquilo que ele está mostrando que está a sua vida. Ele é o pai da mentira. O pai da mentira vive mentindo. Os pensamentos mais comuns que ele sopra na cabeça das pessoas é: sua vida vai permanecer do jeito que está, viu? Sua vida nunca vai mudar, viu? Nunca vai mudar, nunca vai sair disso aí. Você nunca vai viver outra realidade, viu? É tarde demais para você, viu? Já passou de hora. Isso não vai acontecer. Você deu um passo errado. Olha isso aqui, ó a culpa. Ó a culpa. Aí ele começa a te culpar, te acusar, te pesar, te entristecer. Mas por quê? Porque você deixa. E se você deixar, ele faz a festa. Seja agressivo contra o diabo. Com o diabo. Diga: diabo, você não vai fazer isso comigo, porque você é o pai da mentira. Tudo que você está falando é mentira. É mentira. Eu continuarei crendo na fidelidade de Deus comigo. Eu não sirvo um Deus morto, eu sirvo um Deus vivo. E Ele não vai me deixar. Ele não me deixou antes, não vai me deixar agora. Eu tenho certeza disso. Com a tua mão estendida para a direção onde você espera que Deus haja, ordena a bênção lá. Ó Deus, lá na rua tal, número tal, bairro tal, na vida do fulano, do cicrano, do beltrano, não sei quem. Ó meu Deus, haja agora, haja lá agora, Senhor, haja lá agora, em nome de Jesus. Jesus, visita lá agora essa situação, nessa questão, e muda agora, meu Deus. Eu te peço uma mudança na vida do marido, da esposa, no trabalho, na vida profissional, na vida econômica, nessas questões todas que estão pendentes. Eu determino mudanças, meu Deus. Eu determino transformações acontecendo. Ó meu Deus, a obra que o Senhor tem com cada um, eu determino a vitória. Eu determino os milagres. Eu determino junto com essa pessoa a vitória dela, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Ó Deus de Israel, neste momento, meu Senhor amado, todos nós na mesma fé e no mesmo espírito de vitória, nós queremos concordar, meu Deus, com todos os clamores que foram feitos, com todos os clamores, com todas as orações, com todas as vitórias, com todos os livramentos e restituições. Nós ligamos aqui na terra todas essas vitórias, para que elas sejam ligadas no céu, e desligamos tudo que estava assombrando e amedrontando a vida dessa pessoa aqui na terra, para que sejam desligadas no céu. Eu determino as vitórias de cada um agora. Eu profetizo os milagres em o nome do Senhor Jesus,
Que cada um saia daqui abençoado, revigorado, renovado. Ó meu Deus, vivificado. Vivifica o teu povo, meu Pai. Ó meu Deus, renova a fé dessa pessoa. Restaura as forças dela. Levanta o espírito dela. Abre o entendimento dela, a visão dela, e renova ela agora, meu Deus, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém.